Incendeia-me, Senhor, 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 incendeia-me. Quero dançar, quero mergulhar no fogo. Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais um dia na graça gloriosa do Senhor, onde vamos compartilhar mais um pequeno trecho da Palavra de Deus que possa enriquecer um pouco mais a nossa vida. O Senhor falou grandemente comigo na preparação dessa mensagem e eu gostaria que você meditasse bastante, porque é algo que eu creio que vai trazer uma visão sobre o seu ministério, sobre como você está levando a sua vida espiritualmente, a sua vida com o Espírito Santo de Deus. Amém? Gostaria de agradecer que vocês estão aí recebendo essa palavra dentro do seu lar, você está recebendo essa palavra aí no seu celular, no seu computador. Eu quero pedir a Deus que abençoe a sua vida grandemente, que o Senhor venha trazer para você o entendimento e a sabedoria sobre a sua palavra. Amém? Gostaria nesse início que nós pudéssemos estar aqui orando e buscando a presença do Espírito Santo de Deus, tanto aqui no meu lar, onde eu estou fazendo essas gravações, como aí onde você está, seja lá onde for, você esteja agora dentro do seu carro, aguardando por alguma coisa, ou na sua casa, vendo através do seu computador, ou no seu celular. Que Deus possa te abençoar aonde quer que você esteja. Amém? Vamos orar neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu venho neste momento, Senhor, agradecer por esta oportunidade e pedir ao Senhor, meu Deus, que venha abençoar a nós, que o Senhor venha nos guardar e nos livrar de todo mal, mas especialmente, Senhor, eu venho lhe pedir a presença do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Senhor, sem a qual, Senhor, nós não conseguiremos viver neste mundo que está querendo nos tragar, que tem bramado ao nosso redor, querendo acabar com as nossas vidas. Ó Espírito Santo de Deus, amado e querido, eu venho lhe pedir a Tua bênção, a Tua graça e a Tua presença sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Bom, irmãos, hoje eu quero falar com vocês uma mensagem que está no livro de Mateus, capítulo 25, uma parábola conhecida, a parábola das 10 virgens, e nós vamos aqui extrair um conhecimento e uma bênção de Deus para as nossas vidas. Vamos ler junto, a partir do versículo 1, que diz assim: Portanto, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: Eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. Então, todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: Dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém, as sábias responderam: Não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que o vendem e comprai-o. Mas, saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi-se fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: Com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai,
pois não sabeis o dia, tampouco a hora, em que o Filho do Homem chegará. Amém? Irmãos, essa passagem, ela fala sobre um fato que normalmente acontecia naquela época em que Jesus viveu. Aqui fala sobre o casamento. E o casamento, ele era praticamente dividido em duas partes. A primeira delas, o noivo, ele ia até a casa da noiva e ali participava de uma festa, um banquete que era oferecido para os convidados. Na segunda parte, o noivo ia até a casa da noiva, buscava e levava ela para a sua casa. Amém? Então, esse casamento que Jesus aqui está expressando, ele está falando basicamente, ele está usando um fato que verdadeiramente acontecia, né? Então, para entendermos a palavra de Deus, nós não é simplesmente uma leitura, e tem certas circunstâncias onde, principalmente as parábolas do Senhor, que ele utilizava muito os fatos da sua época. Então nós temos que buscar entender os fatos daquela época para que nós não venhamos cometer heresias e falar aquilo que verdadeiramente a palavra do Senhor não quer dizer, né? E uma terceira questão que nós temos aqui são sobre as candeias, né, que as virgens utilizavam. Essas candeias que as virgens utilizavam eram varas longas, né, que na sua ponta era colocado como se fosse uma lamparina, e ali elas colocavam o óleo, e junto com esse óleo havia tecidos, como se fosse hoje estopas, né, e era embebecido por esse azeite, e ali era acendido as chamas, e essas chamas elas duravam aproximadamente 15 minutos. E quando aquela chama ia se apagando, era retirado, né, as pequenas cinzas daqueles panos que já foram queimados, e eram colocado novamente o azeite, e por mais 15 minutos eram abertos. Então vocês entendem a necessidade que as virgens tinham de estar sempre com azeite de reserva para essas circunstâncias. E também essas virgens a qual é comentada aqui, essas virgens, qual era a função delas? A função delas era preparar a noiva para receber o noivo. Então, dentro dessas explicações que eu dei para vocês, eu gostaria de salientar aqui algumas coisas, o qual o Senhor tem falado ao meu coração e eu quero expressar para vocês. Primeiro, irmãos, nós podemos aqui olhar para essas virgens, que são pessoas que estavam para preparar a noiva. Eu quero falar especificamente para você, irmão, que tem um ministério, que tem essa função de Deus de preparar a noiva para o Senhor. Nós temos nas nossas mãos essa candeia, que ela serve para iluminar. Mas nós precisamos ter junto com essa candeia, o óleo que através dele é que vem a luz. O que representa o azeite? O azeite, ele representa o Espírito Santo de Deus. Ele representa a presença do Espírito Santo. Ele representa o poder do Espírito Santo. Ele representa a unção do Espírito Santo. E isso acontecia com essas noivas, com essas virgens, que elas estavam guardando o seu óleo. Mas existiam as 5 que não estavam com o óleo separado. Irmãos, nós temos vivido nesses tempos onde eu tenho visto que a preocupação maior nos ministérios, né, tem sido a organização, tem sido a parte estética, tem sido a preparação, como vamos supor, num grupo de louvor, a preparação técnica, na dança, a preparação técnica também, né? Nós preparamos a igreja maravilhosa para receber as pessoas, pensamos na pintura, pensamos na iluminação, pensamos em tudo. Mas uma coisa, muitos de nós estamos deixando de lado, que é o azeite.
que é a unção do Espírito Santo, que é a presença do Espírito Santo na vida daquele que está aí para preparar a noiva para receber o Senhor. Eu tenho visto que nós temos toda uma preparação, mas irmãos, a oração, a busca, o jejum, o desejo por esta unção, o que é a unção do Espírito Santo? A unção do Espírito Santo é a preparação do servo para completar a obra. A unção de Deus, a unção do Espírito Santo é aquilo que vai nos preparar para o nosso ministério e fazer com que ele venha dar frutos. Sem esta unção, nós seremos como um sino que está tinindo por aí, que está ressoando, mas apenas fazemos barulho. Irmãos, não seja como um sino barulhento. Eu estou dizendo para você, busque o Espírito Santo de Deus. Sem ele, nós seremos como lata velha, simplesmente fazendo barulho. De nada passará, de nada adiantará. Nós estaremos aí com igrejas lindas, maravilhosas. Nós estaremos com ministérios de louvor cantando e tocando muito. Estaremos com ministérios de danças aí, com passos, técnicas maravilhosas. Teríamos aí grupos de diaconatos muito bem vestidos, apresentáveis na presença da igreja. Nós teremos aí pastores muito bem vestidos com seus ternos, mas muitas vezes não estão passando de lata vazia ou de sino, simplesmente fazendo um barulho. E isso está aqui expresso na palavra do Senhor. É o Senhor nos alertando que existem aqueles que estão andando e buscando o Espírito Santo, não fazem nada sem buscar o Espírito Santo, mas existem aqueles que estão simplesmente preocupados com uma estética, preocupados com a técnica e deixando a unção de Deus de lado. Irmãos, não façam isso. Se por acaso você hoje, ouvindo esta palavra, está se apercebendo que isso está acontecendo na sua vida, eu digo para você hoje, ajoelhe, busque o Senhor em oração. Se arrependa do momento em que você esteve vivendo, como nós falamos aqui, simplesmente preocupado com a técnica do seu violão, com a técnica do seu teclado, com a técnica na sua bateria, com as suas sapatilhas, você que está aí num grupo de dança. Você está preocupado simplesmente com a sua roupa, com as vestimentas. Você que faz parte de um diaconato, de um presbitério, que procura estar sempre alinhado fisicamente. Você que procura estar sempre com uma postura muito boa na porta da sua igreja. Você, pastor, que tem se preocupado com a sua gravata, com o seu terno. Você tem se preocupado com palavras maravilhosas para o sermão ao qual você tem preparado, mas você não tem buscado a unção de Deus. Tem deixado de lado. O Senhor nos orientou grandemente sobre não deixarmos o primeiro amor. Por quê? Porque Ele diz que o nosso coração vai se esfriar se nós deixarmos esse primeiro amor. Irmão, busque estar sempre nesse primeiro amor. Busque a unção do Espírito Santo de Deus. Busque o Senhor incessantemente. Não deixe com que as coisas do mundo, com os rebeldes, porque isso aconteceu com Moisés. O Senhor disse a ele em duas partes, em uma que está em Êxodo, o Senhor falou para ele assim: olha, Moisés, fere a rocha que vai sair água para o povo. E ele feriu a rocha. Mas na segunda vez o Senhor disse para ele: olha, Moisés, agora você vai simplesmente falar com a rocha. E ele olhou para aquele povo rebelde que estava lutando contra ele e contra Deus. E aí ele agiu insensatamente. Ele agiu insensatamente. E ele acabou ferindo a rocha. E não fez com que o nome do Senhor fosse glorificado. E com isso ele perdeu, deixou de viver a graça, a glória e a bênção de introduzir o povo de Deus para dentro da terra prometida. Esse era o propósito de Deus para a vida dele. Não era simplesmente guiar o povo no deserto, mas sim entrar com o povo na terra prometida. E isso ele não viveu porque ele deixou de olhar para o Senhor e olhou para os rebeldes, olhou para o povo. Agiu conforme a tendência do povo.
Irmãos, e isso tem acontecido no nosso meio. Nós temos agido conforme a tendência do povo. Nós temos deixado de pregar a verdade. Nós temos deixado de pregar o que Deus tem pedido e pregado simplesmente o que o povo quer. O povo quer bênção, o povo quer carro, o povo quer casa, o povo quer bens materiais. Mas se você for ver em todo o Sermão da Montanha, o Senhor ele fala sobre mudança no caráter. Às vezes que o Senhor falou sobre bens, Ele falou sobre o tesouro que nós não devemos buscar aqui nessa terra, e sim o tesouro dos céus. E o Senhor termina em Mateus 6,33 dizendo: buscai primeiro o reino dos céus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não estou dizendo aqui para você que você não deve buscar as bênçãos, que você não deve ter de Deus a sua provisão, porque o Senhor, Ele é o Senhor do ouro e da prata. É nele que nós temos que buscar a provisão. Mas o que eu estou dizendo para você, pastor, pastora, você que é um líder de louvor, você que é uma líder de dança, você que está trabalhando no diaconato, num presbitério, você que é um missionário, você que é um evangelista, eu estou dizendo para você que faz parte dessas virgens que estão aí para preparar a noiva. Você que foi incumbido da preparação da noiva do Senhor. Eu estou falando com você que a noiva, ela está precisando muito mais ser preparada para receber o óleo do Senhor do que um carro novo, do que uma casa nova. Muitas pessoas estão recebendo as bênçãos, estão recebendo carros novos, estão recebendo casas novas, mas quando entram para dentro dessas casas, eu digo para você, lá dentro não estão vivendo bem. Famílias estão sendo destruídas. Por quê? Porque nós estamos pregando a casa, mas não estamos pregando o lar. Nós estamos pregando a bênção do carro, mas não estamos pregando para que o condutor desse carro seja uma bênção. Irmãos, estou aqui convocando vocês em todas essas ministrações ao qual estou preparando, para que nós venhamos nos basear nisso. Seja uma noiva prudente. Você precisa andar sempre com o Espírito Santo. Você precisa buscar sempre a direção do Espírito Santo. Você precisa buscar sempre o óleo de Deus. Você precisa buscar sempre o azeite celestial. Que ele venha ser derramado sobre a sua vida. Que o Espírito Santo venha inundar a sua vida. Que o Espírito Santo venha conduzir a sua vida da maneira a qual você seja uma virgem a preparar a noiva para o noivo. Irmãos, não venha cair como caiu Moisés, em olhar para as tendências. Não venha ficar olhando para aquilo que o povo está dizendo, que nem sempre o que ele está pedindo é aquilo que ele necessita. Irmãos, o que o povo mais necessitava ali, que a água no deserto, era crer no Senhor Jesus. Era crer no nosso Deus Todo-Poderoso. Era crer que Deus iria prover de qualquer forma. O Senhor, Ele ia prover como proveu. Mas o que fez com que a grande massa não entrasse na terra prometida não foi não ter água, foi não ter fé, foi não crer no Senhor. Isso que fez com que a grande massa não entrasse na terra prometida. E eu gostaria aqui de falar no versículo 8, diz assim: as insensatas recorreram às sábias, dai-nos um pouco do vosso azeite, porquanto que as nossas candeias estão se apagando. Irmãos, vai chegar uma época em que o Senhor retornará. E as pessoas as quais Ele convocou para preparar a sua noiva, vão chegar àquelas que se prepararam e dizer assim: me dá um pouco do seu azeite. Irmãos, o azeite representa o Espírito Santo de Deus. Não tem como eu doar as minhas experiências. Não tem como aquele que se preparou, aquele que tem buscado o Espírito Santo, irmãos, não vai ter como essas pessoas doarem as suas experiências para aqueles que não se prepararam. Sabe por quê, irmãos? Porque você tem que buscar o Espírito Santo pelas suas próprias orações, pela sua própria vida. É lógico que através das nossas experiências, o Senhor nos leva a levar mensagens, a trabalhar outras vidas, mas não é disso que Ele está falando. Ele está falando da sua vida com Deus, da sua vida com o Espírito Santo. Essa vida que você deve ter, ela é somente sua. A vida que eu tenho com o Espírito Santo, ela é minha.
E eu não vou poder doar isso para você. Portanto, busque você, busque o Espírito Santo de Deus. Não olhe para as massas, olhe para Deus. Não olhe para a candeia dos 8, olhe para a sua candeia. E ela está cheia de cinzas, está acabando. O povo, a grande massa, os prazeres desse mundo, eles estão fazendo com que o óleo seque. E o seu óleo está se acabando. Então eu deixo aqui para você. Vai buscar mais óleo do Senhor. A palavra de Deus diz que Ele dará abundantemente àquele que pedir o Espírito Santo. Você tem experimentado entrar no seu quarto e buscar esse Espírito Santo de Deus? Em Coríntios, o Senhor fala, é um dos textos mais claros de se entender. O Senhor fala sobre a busca do Espírito Santo, sobre o falar em línguas. Ele fala que quando nós falamos em língua, nós edificamos o nosso espírito. Ali nós buscamos a edificação. Você tem buscado essa edificação? Você que fala em línguas, há quanto tempo você não tem buscado falar com o Senhor em línguas? Há quanto tempo você não tem edificado o teu espírito? Há quanto tempo você não tem levado para dentro do seu quarto o desejo de receber esta unção do Senhor? Irmãos, não seja uma lata vazia. Não seja um sino que está batendo por aí sem soar aquilo que o Senhor realmente quer. Irmãos, eu digo para você, busque o Espírito Santo de Deus. Ele é a coisa mais maravilhosa que nós temos. O Senhor Jesus nos prometeu, Ele disse que iria enviar o Consolador, ao qual Ele ficaria conosco em todos os tempos, em todo momento, em toda circunstância. E Ele só vai o dia em que o Senhor vier buscar a noiva. E o que nós temos buscado? Irmãos, eu tenho visto pessoas caçoando. Tem um livro que se chama Bom Dia, Espírito Santo. Se você nunca leu, leia esse livro. Um dia eu fui numa loja comprar um livro e eu vi ali algumas pessoas caçoando com esse livro, dizendo, esse livro aqui é o livrinho de cabeceira de pessoas, sabe, de uma forma a satirizar. Irmãos, eu digo para vocês, ali tem uma revelação de Deus. O Espírito Santo verdadeiramente é seu amigo, Ele é meu amigo. O Espírito Santo, Ele foi enviado para passar conosco as aflições, as torturas, as dores, as alegrias. Ele está conosco em todos os momentos. Verdadeiramente, quando acordar, diga bom dia, Espírito Santo. Eu te agradeço pelo dia em que está me dando. Eu te agradeço porque eu sei que estará comigo em todos os momentos. Irmão, existem pessoas caçoando daquilo que Deus preparou para que a sua noiva seja preparada. Não olhe, irmãos, para esses que estão caçoando. Olhe para aqueles que Deus tem colocado do seu lado, que estão levando a palavra de Deus seriamente. Pessoas que não estão pregando simplesmente a casa, mas estão pregando o lar. Pessoas que não estão pregando só o automóvel, mas estão pregando um ótimo condutor do automóvel. Irmãos, hoje eu digo para vocês que o Espírito Santo de Deus, eu tenho buscado viver experiências com esse Espírito Santo de Deus. E eu vou deixar aqui para vocês uma experiência a qual eu vivi alguns anos atrás. Onde eu trabalhava, eu fazia segurança particular. E dentro daquela residência onde eu fazia, foi construído ali um lugar onde eu ficava, uma cabine. E era uma família muito pacata, muito sossegada. Quando dava 9 horas, 10 horas da noite, eles já estavam para dentro da sua casa, dificilmente eles saíam. E eu estava ali, entrava naquele lugar para trabalhar por volta de 8h30, 9 horas da noite, saía no outro dia, 7 horas da manhã. E foi um período em que o Senhor me deu para oração. Irmãos, eu tinha a noite inteira para buscar o Senhor. E eu passava ali a noite inteira orando, lendo a minha palavra, a palavra do Senhor e buscando Ele em oração. E um belo dia, ouvindo uma mensagem, eu vi o pregador dizendo sobre as experiências que ele teve com o Senhor. E neste dia, eu me pus ali a orar e buscar o nosso Senhor Jesus Cristo. E falando, Senhor, eu quero ter experiências contigo, eu quero ter experiência contigo. E eu ficava ali aguardando que
um graveto, uma árvore, um galho quebrasse, que uma luz se acendesse, que uma porta batesse, que de alguma forma o Senhor se fizesse presente naquele lugar, mas eu fiquei ali, irmão, umas 3, 4 horas orando, buscando o Senhor, mas isso não aconteceu. Irmãos, eu digo para vocês que da maneira que eu levantei, com as luzes apagadas, eu me levantei, da maneira em que eu me coloquei ali de joelho, eu me levantei, nada aconteceu. Então naquele dia eu fui para minha casa e eu tinha que sair para buscar algo, saí para buscar esse algo e o meu carro estava quebrado e eu fui de condução. Quando eu desci do ônibus, uma senhora vestida de branco, uma senhora negra vestida de branco, com os pés descalços, parecia uma pessoa, sabe, um mendigo, mas ela estava com vestes brancas e limpas. E ela veio, passou por mim e ficou me olhando, me olhando, me olhando. E eu passei direto. E aquela visão ficou na minha mente. E dentro, em breves segundos, eu olhei para trás e essa senhora havia sumido, havia desaparecido. Então eu fui para o meu destino, busquei o objeto que eu tinha que buscar, retornei, estou ali no ponto de ônibus novamente, aguardando. E aí, de repente, essa mesma senhora veio à minha frente, que eu estava sentado numa mureta, e ela disse assim para mim: "Você é uma pessoa linda, sabia?" E eu fiquei olhando, e o ponto de ônibus lotado de gente. E as pessoas já começaram a olhar para minha cara. E eu estava ali com o meu cunhado. E aí, essa mulher falou assim: "Você tem família?" Eu falei: "Tenho. Tenho filhos, tenho esposa." E ela falou assim: "A sua família é muito linda. Os seus filhos são muito lindos." E aí, quanto mais ela falava, mais as pessoas olhavam para mim. E parecia que não chegava nenhum ônibus para esvaziar aquele lugar. E ela conversando comigo, aquela senhora, de repente ela falou assim: "Posso te dar um beijo?" E aí eu disse: "Pode, mas receoso." E aí eu dei o rosto e ela me deu um beijo tão doce, como um beijo de uma mãe. E aí de repente veio o meu ônibus e eu falei: "Tchau, eu preciso ir embora." Entrei no ônibus e ela ficou ali. Então tinha várias pessoas entrando, de repente eu me sento no ônibus e quando eu olho para o lado, cadê essa senhora? Ela tinha desaparecido. E aí eu falei assim com o Senhor: "Senhor, o que é isso?" E aí o Espírito Santo tocou o meu coração e disse assim: "Você não pediu para ter experiências comigo?" Então, irmãos, naquele momento, ali dentro do ônibus, os meus olhos se encheram de lágrimas. E eu pude perceber que eu recebi um beijo do Espírito Santo de Deus. Eu vou te dizer uma coisa: busque experiências com o Senhor. Busque experiências com o Senhor. O Senhor tem para você experiências, eu digo que não só nos seus ministérios, mas o Senhor tem experiências para a sua vida, para você ter uma vida com Ele. Irmãos, não deixe o óleo da sua candeia acabar. Busque sempre essa presença do Espírito Santo na sua vida. Busque sempre essa presença do Espírito Santo. O Senhor te levantou para preparar a noiva, mas eu quero que você saiba que você faz parte desta noiva. Um dia o Senhor virá te buscar também. E eu sei que o desejo do Senhor não é que você seja uma insensata, que você seja um insensato, que você seja um imprudente. Que quando o Senhor vier te buscar, você esteja sem o óleo. Ninguém poderá te emprestar esse óleo. Você terá que buscá-lo com uma vida direta com o Senhor. Irmãos, toda a preparação técnica, ela não terá validade no reino espiritual se ela não estiver encharcada com o azeite que é o Espírito Santo. Irmãos, eu quero deixar para vocês essa mensagem para você que é um ministro de louvor, que está muito preocupado com a técnica. Não vai nas modinhas, irmãos. Não vai nas modinhas. Você, pregador, que tem olhado para o que as pessoas necessitam e às vezes tem medo que as pessoas saiam da sua igreja porque você não quer
levaram a palavra mais dura. Você, líder de dança, que tem visto o que as outras pessoas têm feito e tem quisto aquilo que Deus tem. Não, Deus tem para você. Deus tem para você passos novos. Deus tem para você coreografias novas. Deus tem para você um ministério maravilhoso. Deus, ele tem para tudo e para todos. Deus não precisa tirar de ninguém para dar para o outro. Deus tem abundantemente. Então, irmãos, eu digo para vocês, vamos pactuar. Vamos compactuar. Vamos levar para a noiva do Senhor uma preparação digna do noivo. O noivo, ele precisa, ele deseja, ele anseia pelo dia em que ele virá para buscar a sua noiva e ela estará adornada e a preparação está nas suas mãos. Irmãos, isso é um trabalho maravilhoso de Deus, mas não barateie esse trabalho do Senhor. Não venda esse trabalho do Senhor por nada. Irmãos, eu quero aqui estar orando por você. Eu quero estar orando pela sua vida. Eu quero estar orando pelo seu ministério. Eu quero estar orando pela sua vida com Deus. Eu quero estar orando pela sua família. E eu quero estar orando para que Deus venha derramar abundantemente do óleo, do azeite, desta unção que vai liberar sobre você o poder, vai liberar sobre você a graça, vai liberar sobre você a destreza, a força para que você possa levar em frente esse ministério, a sua vida com Deus. Ore comigo neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Espírito Santo de Deus, o Senhor que é aquele que nos capacita para a obra. Ó Espírito Santo de Deus, que este óleo, Senhor, não venha faltar em nossas vidas. Derrama, Senhor, da tua unção, derrama da tua preparação sobre as nossas vidas. Ó Espírito Santo de Deus, eu venho clamar ao Senhor neste momento, a este irmão que está aí, Senhor, ouvindo esta palavra, que não tem, Senhor, buscado este óleo, esta unção, esta preparação. Senhor, abra os olhos espirituais, abra a mente espiritual, Senhor, e venha, Senhor, tomá-lo nos sentidos e mostrá-lo, Senhor, a necessidade que há de nós sermos seus amigos, de buscarmos, Senhor, em todos os momentos. Ó Espírito Santo de Deus, libera hoje, Senhor, esta unção sobre esses irmãos que foram convocados para preparar a noiva e têm, Senhor, olhado para as multidões, têm olhado, Senhor, para os fatos que estão acontecendo neste mundo, Senhor, e têm deixado de lado a verdade do seu Evangelho. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, não permita que aquelas virgens que o Senhor buscou, que o Senhor tem preparado, que elas venham, Senhor, viver sem o óleo, sem o azeite. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, libera, Senhor, hoje esta unção de poder. Libera hoje, Senhor, esta unção de destreza. Libera esta unção de coragem sobre este irmão e esta irmã neste dia. Libera, Senhor, esta unção para que a preparação da sua noiva seja digna do retorno do noivo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, libera esta unção, libera esta graça, libera este amor, esta misericórdia sobre nós hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia e glórias ao teu santo nome. Irmãos, eu digo para você que esta oração, ela será respondida por Deus na sua vida, mas você também tem que respondê-la. Você também tem que buscar esse Espírito Santo de Deus para que ele venha derramar sobre a tua vida esta unção. Ele vai derramar sobre você, mas você tem que buscar cada vez mais andar com este óleo de reserva, porque ele pode se acabar, como está expresso nesta mensagem do Senhor. Este óleo pode acabar se você não buscar ter ele em reserva. Amém? Até a próxima. Que Deus abençoe e derrame sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.